sistema econômico vigente nessa época da colonização era o mercantilismo. E o que é o mercantilismo? O que era o mercantilismo? O mercantilismo temos aqui essa definição, uma política econômica do Estado moderno, absolutista. Quando eu me refiro aqui a moderno, não confundir essa palavra. Moderno, quando falamos hoje, nos referimos às coisas de hoje, né? Mas na história, em outras disciplinas, quando vem a palavra moderna, é no sentido do período moderno, da idade moderna, que foi a idade anterior à atual. A atual é a idade contemporânea. Então, a idade que está entre a Idade Média e a contemporânea é a Idade Moderna. Então, o Estado moderno era o Estado daquele tempo. E era absolutista por quê? Porque era comum que esses estados, ou seja, esses reinos, os seus devidos reis, fossem absolutistas, ou seja, tinham o poder em suas mãos. Não era como hoje, né? De uma forma mais dividida, mais equilibrada. O rei tinha muito poder na mão. E também, outra característica é o capitalismo comercial. Já era capitalismo, não como hoje. Hoje temos um capitalismo mais avançado, exacerbado, mais pesado, vamos falar dessa forma, capitalismo mais industrial, né? Mas naquele tempo era o capitalismo comercial, que se definia em comprar barato, vender caro. Mais ainda, é, comprar menos e vender mais. Para quê? Para obter lucro. Então, o objetivo principal era o lucro maior. Quanto maior, melhor. Então, seria primeiro isso: comprar barato, vender caro. E mais, comprar menos e vender mais. Isso chama-se balança comercial favorável. E atenção para essa frase, para esse conceito, vocês vão ouvir falar muito. Balança comercial favorável. Consiste em quê? Em ter lucro. Favorável é ter vantagem. Balança comercial. Vamos imaginar uma balança com dois pratos, pendendo um pende para cá, o outro para lá. Então esse lado, digamos que seja o da venda, e esse aqui da compra. Se você comprar mais, claro que vai do que o que vende, claro que vai gastar mais. Então isso é prejuízo. Mas se você vende mais do que o que compra, então se você vende, recebe por essa venda. Então vendeu mais, recebeu mais, isso é lucro. Nunca esquecer da balança comercial favorável. Mercantilismo, ainda sobre o mercantilismo, nós podemos considerar aqui, né, acumulação primitiva de capitais. Então, acumular cada vez mais. É uma acumulação simples, né? Hoje nós temos uma economia muito diversificada e naquele tempo não. Era, como falamos, era mais um produto escolhido naquela colônia para produzir, né? A monocultura, no nosso caso aqui nesse tempo era o açúcar. Então, haviam os produtos plantados, sim, mas não era o principal, era apenas para subsistência. Então, a acumulação primitiva de capitais. Outra que refere-se à prática econômica é que essas monarquias europeias eram os lugares, os reinos, as monarquias, os países, digamos assim, que mais adotaram essa prática no mundo, né? Por isso essa corrida deles em busca dessas colônias, desses lugares que poderiam ser ocupados por eles de forma pela força, e buscava acumular riquezas, fortalecer o Estado. Então eles acreditavam que o Estado forte é aquele que mais acumulava ouro, acumulava riquezas. As práticas para isso acontecer, quais eram? As principais práticas para que isso acontecesse: a acumulação primitiva e fortalecimento do Estado, para essas monarquias europeias ficarem cada vez mais fortes. Primeiro, intervenção do Estado na economia. Então, não era, eu falei que era capitalista também, hoje é capitalismo, né? Mas aquele tipo de capitalismo que mais configura o que é o mercantilismo é que tem intervenção do Estado. Hoje, o Estado não interfere tanto na economia,
quanto deve custar um produto, que tipo, a quantidade que deve se exportar ou importar, interfere, mas nem tanto. Só quando é primordial diante de algumas situações. Mas no mercantilismo era muito contundente isso. A intervenção do Estado praticamente era muito pesada. E também o protecionismo alfandegário, é muito importante isso. O que era o protecionismo? Você entender isso, né? O que era o protecionismo? O protecionismo é proteger os seus próprios produtos, ou seja, proteger seus lucros através de impostos. Como funcionava? Então, digamos que aqui na América do Sul, que é o Brasil, né, na América do Sul, que era colônia de Portugal, que produzia açúcar. Então, se por acaso aqui entrassem produtos de outros países, de outros reinos, como Inglaterra e França, eles viessem, trouxessem para cá produtos para vender, no caso açúcar para vender mais barato que o nosso, então o nosso ia ficar, né, desprotegido. Né? Então, claro que a economia iria cair. Então os portugueses, primeiro, já não faziam, esses reinos, na verdade, já não faziam essas alianças, não permitiam essa ligação econômica com todos, apenas com as nações amigas, e mesmo assim eles taxavam um imposto alto esses produtos que vinham de fora, mais alto do que os dele mesmo, os daqui, né? Então, para não compensar comprar os produtos de fora, compensar comprar os produtos da, da metrópole. A meta principal, aí já tem aquilo que nós falamos anteriormente. A meta principal era a balança de comércio favorável, balança comercial favorável. E acúmulo de metais, né? Principalmente porque para equilibrar a economia, principalmente o ouro, né? Então o ouro sempre foi utilizado, inclusive até hoje, como medida de valor, reserva no Tesouro Nacional, para quê? Para quando existir um problema, essa reserva em ouro será utilizada, mas principalmente porque ouro, prata e os demais metais são muito valiosos e importantes para a economia. Consequências do Brasil enquanto colônia de Portugal. O que aconteceu nesse período para o Brasil, né? O que nós podemos citar aí como resultado? Primeiro, atraso técnico. Por que o atraso técnico? Porque a colônia é totalmente dependente da metrópole. Não tem como a colônia desenvolver tecnologia, técnicas de produção, porque depende daquele que manda na colônia, que é Portugal. E Portugal não tinha interesse que o Brasil desenvolvesse tecnologia, porque queria que o Brasil, como colônia, dependesse de Portugal. Então, como eu falei, eles proibiam até de produção de produtos necessários aqui, como sabão, como tecido, que era para comprar deles. Então, isso fez com que houvesse aí um atraso técnico e tecnológico muito grande, né? Todos esses séculos viveu em atraso por isso. Exclusivismo mercantil, proibição de concorrer, né? Tem a ver com o que foi falado no item anterior. Então, era proibido produzir coisas aqui para não concorrer com eles, com a metrópole. Então, isso é o exclusivismo, é o monopólio, vamos chamar assim. Então, Portugal tinha um monopólio, pólio, poder. Então, o único poder, quem só tinha poder era Portugal para fabricar. O Brasil não podia fabricar, tinha que comprar deles. Então, por isso, exclusivismo mercantil. Limitação comercial. Então, tendo essa limitação, né, tendo essas proibições, o Brasil ficava limitado. Então, não poderia comercializar com outros lugares que não fosse por intermédio de Portugal, que não fosse Portugal no lugar. Então,
ficou muito limitado, porque não tinha essa liberdade, era uma colônia, não tinha liberdade. Dependência externa, então, por ficar focado em produzir aquilo que Portugal exigia que produzisse, como o açúcar, como a cana-de-açúcar, para se produzir o açúcar, ficava dependendo de tudo externamente. Então, havia produtos que aqui não tinham. Então, por não ter produto aqui, o Brasil precisava que viessem de fora. Sujeição econômica, sujeito ao domínio português. Não tinha liberdade quando vier essa situação de sujeição econômica em qualquer avaliação. Então, você entenda, era sujeito, ou seja, era obrigado a fazer o que a metrópole mandava. Não tinha liberdade econômica. Especialização da economia, mas um detalhe, quando se fala em especialização, não é no sentido de se aperfeiçoar, não. É no sentido de ser uma coisa específica, um produto específico. Especialização nesse sentido. Não é no sentido, repito, de se desenvolver, se especializou, se desenvolveu. Não. No sentido de ser algo específico. Quando era para produzir a madeira do pau-brasil, tinha que cortar a madeira, tinha que mandar para a feitoria, e da feitoria levava para a Europa. Quando passou a ser o açúcar, como agora, então tinha o que só era permitido plantar cana. Também, repito, havia uma observação importante. Quando eu falo um produto, é no sentido de ser o produto principal para exportação. Mas poderia também criar gado, poderia também plantar outras culturas, mas apenas para consumo interno, para sobrevivência. O Brasil Colônia, nós temos aqui uma ilustração sobre essa relação, né? Nós temos o Brasil como colônia e temos Portugal como metrópole, né? Como era essa relação? Então, o Brasil fornecia gêneros tropicais e metais preciosos para Portugal comercializar, vender, obter lucros, e de Portugal, né, vinha também os manufaturados e os escravos que traziam da África, principalmente. O que são produtos manufaturados? São produtos fabricados, como tecidos e outros, máquinas, né? E vinham, claro, que muito caros. Por quê? Porque Portugal tinha esse exclusivismo. Definia preço, imposto, e nós tínhamos apenas que pagar. Quando eu digo nós, os colonos brasileiros tinham apenas que pagar, não tinha escolha, não tinha liberdade para escolher nada. E os escravos que eles traziam da África para serem a mão de obra principal aqui na cana-de-açúcar, né? Que aí vai ser motivo de outra aula, quando voltaremos a falar sobre isso. E o que foi o Pacto Colonial? O Pacto Colonial vai se resumir nisso aqui, essencialmente, né? A colônia Brasil só podia comprar e vender e comercializar produtos para a metrópole. Já falamos sobre isso, eu acho que você entendeu. Então, a primeira característica do pacto é que o Brasil era totalmente dependente da sua metrópole. Outra coisa que vai caracterizar o que é um pacto colonial é a proibição de instalar indústrias, proibição de instalar fábricas. Já falamos também sobre isso. Estamos aqui apenas frisando mais uma vez, porque isso é importante não esquecer, né? Não esquecer. Era proibido instalar fábricas. Qualquer produto que fosse fabricado, teria que ser trazido de fora. Não podia, para não concorrer com os portugueses. Os produtos manufaturados tinham que vir de Portugal. Não podia vir da França? Não, diretamente não. Portugal tinha que taxar, se fosse na época amiga, poderia até vir, mas Portugal botava tanto imposto nesse produto que vinha de outra nação que não compensava, ficava mais caro ainda.
A metrópole, que era Portugal, existia monopólio, já falamos também do monopólio. O que é o monopólio? É Portugal que tinha, no nosso caso, Portugal, mas no caso da Argentina, do Uruguai, a Espanha, então, cada lugar, cada colônia é, era dominada por uma metrópole e essa metrópole tinha o poder. Então, o único poder, pólio vem de poder, então o único poder era exclusivo, né? Então, essa exclusividade, é o monopólio, o exclusivismo comercial, né? Sobre a colônia. Veja aí, 4 coisas principais que vão caracterizar o pacto colonial, né? Só podia comprar e vender com a metrópole. Proibido instalar indústria para não concorrer com eles. Os produtos tinham que vir de Portugal ou através de Portugal, né? Como eu falei, vinha através de Portugal para quem, né, com relação aos impostos que eram pesados. E, e a metrópole exercia o monopólio. Temos aqui uma charge que é interessante, que mostra o quê? O cidadão chega para o comerciante. Por que não podemos instalar fábricas no Brasil? Aí o comerciante português diz, para continuar comprando os produtos fabricados em Portugal, opa. Então essa charge ilustra isso, né? O que nós estamos falando aqui. Não podia se fabricar aqui porque tinha que comprar de Portugal. Ora, opa. Colônia de exploração, né? Esse grande item, quando eu digo grande sentido importante, sobre o sistema e a economia colonial. Na maioria das vezes, essas colônias eram de exploração. Para ilustrar o que eu estou dizendo, na América mesmo, praticamente um pedaço lá no norte dos Estados Unidos, que eram parte das 13 colônias inglesas, que teve uma colônia mais um pouco voltada ao povoamento, mas todo o resto, até aqui ao Brasil, passando por México, por toda a América Central, o sul dos Estados Unidos, América Central, América do Sul, tudo é colônia de exploração. E o que é colônia de exploração? O nome já diz, explorar alguma coisa. E já falamos que tem um produto, então explorar um determinado produto de cada vez, por cada ciclo, né? Então, caracteriza-se porque esses lugares onde se adotou esse tipo de colonização tinha clima tropical, então bom para o plantio, né? E daí vamos falar já aqui na frente sobre plantation, né? Produção em larga escala, né? Ou seja, produção extensiva, produzir muito um mesmo só produto. Não era produzir muitos produtos, mas produzir muito um só produto principal para exportação. Atendendo a demanda externa, isso já foi comentado, né, para produzir aquilo que era comprado lá fora, era procurado, era valorizado lá fora para que vendesse caro, né? Fornecer gêneros primários. Os gêneros primários são essencialmente gêneros alimentícios, aqueles que não são transformados, né? No máximo são produzidos de forma simples, no caso da cana que se faz o açúcar, né? Do café que moe para ter o produto embalado para vender, simples desse tipo, diferente de um tecido, por exemplo, de uma máquina, por exemplo. E a estrutura era essa aqui, plantation, ou seja, grandes plantações. Vamos falar disso mais na frente, em outra aula. E esse plantation consistia, em se tratando de terra, no que chamamos de latifúndio, que era um latifúndio era uma propriedade muito grande, gigantesca. Havia latifúndios aqui que eram maiores que muitos países do mundo, pertencente a uma só pessoa. O latifúndio é uma fazenda muito grande, enorme. Mas nem todos os latifúndios eram assim tão grandes a ponto de terem territórios como de países, como de estados, mas
Muitos deles eram muito grandes, a esse ponto. E esses latifúndios, como falamos, uma cultura específica. A mão de obra era essencialmente escrava. Os índios foram escravizados, mas principalmente aqui a mão de obra africana, né? Os índios foram escravizados por um tempo, mas eles descobriram que era muito mais lucrativo, e vamos falar isso em outro momento, com os escravos negros, né, trazidos da África. E dependência da demanda externa. Isso que caracteriza uma colônia de exploração. Vamos a uma questão, pegando aqui aquela mesma charge que já mostramos, né? Nós temos a charge, porque aqui não há fábrica no Brasil, para continuar comprando produtos portugueses, tá? E, na sequência, temos a charge anterior, faz alusão ao Pacto Colonial, aspecto que direcionou as relações entre a América e a Europa ao longo da Idade Moderna. Diante das informações implícitas na charge, o que são informações implícitas? São aquelas que não estão sendo ditas diretamente, mas podem ser percebidas. Devemos analisar direito um desenho. Dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. É bom a gente ter o olho aguçado, a mente aguçada para isso, né? Pode-se inferir que, exceto, isso quer dizer que não tem a ver. Exceto, você vai escolher aquilo que não tem a ver, claro, né? É só para lembrar. Então vamos lá, letra A. Como colônia, o Brasil devia fornecer gêneros tropicais e metais. Então, será que, em se tratando de pacto colonial e baseado no que nós falamos sobre o que caracteriza o sistema colonial e econômico, né, da colônia, isso tem a ver, né? Como colônia, o Brasil devia fornecer gêneros tropicais e metais. Guarde essa informação, porque se tiver a ver, ela não é essa, que queremos é que está errada, né? Porque ele pede a exceto, a alternativa que não tem a ver. A produção de gêneros na colônia atendia à demanda interna. Então, se produzia para a população local, a colônia deve consumir produtos fornecidos pela metrópole. Então, se tratando de colonização, o que era previsto no Pacto Colonial, o que produzia aqui, o que se consumia aqui, melhor dizendo, era fornecido por Portugal, pela metrópole. É função da colônia atender aos interesses metropolitanos, ou seja, o Brasil deve atender aos interesses de Portugal. Sim ou não? O Brasil, como colônia, obedecia às diretrizes de Portugal. Uma alternativa parece com a outra. Obedecer o que eles mandavam. Então, qual é a alternativa correta, entre aspas? Ou seja, aqui se enquadra como que não tem nada a ver com o pacto colonial, com a economia e sistema colonial. Você apostaria em qual? Vamos analisar. E agora vamos ver. A produção de gêneros na colônia atendia à demanda interna? Não. Era para atender à demanda externa. Produzia-se aqui açúcar para vender para o mundo, para Portugal vender para o mundo, para Portugal exportar, quer dizer, enviar para fora. Então, é uma alternativa que não corresponde ao pacto colonial. Então, todas estão corretas, exceto essa. É isso, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.